1 Pedro capítulo 2, nós leremos dos versos 1 até o verso 10. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a palavra do Senhor. Nós temos estudado por aqui sobre essa carta aos forasteiros eleitos. Nós já vimos algumas questões sobre aquilo que os leitores de Pedro estavam vivendo e aquilo que Pedro vem conclamando aos seus leitores para que eles vivam, para que eles sejam, para que eles andem conforme aquilo que eles foram chamados a viver. Nós vimos que Pedro já falou sobre a eleição desse povo, já falou sobre a regeneração deles, já falou sobre o dever deles de serem santos e o dever deles de se amarem ardentemente uns aos outros. Mas o contexto que aqueles irmãos estavam vivendo era um contexto de perseguição, era um contexto de hostilidade, era um contexto no qual eles estavam sendo perseguidos, pressionados e rejeitados por onde quer que eles passassem pelo Império Romano. E nesse sentido, agora Pedro vai trabalhar com eles uma questão um pouco diferente, mas ainda em continuidade com o chamado deles. Pedro vai trabalhar com eles o fato de que eles são a igreja do Senhor, de que eles são um povo especial, edificado sobre a pedra viva. E por causa disso, eles poderiam encontrar essa comunhão onde quer que eles fossem. Nesse sentido, é interessante, eu peguei uma definição do que é uma nação. Definição técnica, e diz o seguinte: uma nação é constituída por uma população que partilha a mesma origem, língua, religião ou cultura, ou seja, são pessoas que possuem uma história e identidade comuns. Pedro vai trabalhar com os crentes justamente que eles possuem essa identificação uns com os outros, que eles possuem essas características, essa história comum, essa origem comum. Então, mesmo que eles andassem pelo mundo, rejeitados por todos, entre eles, eles poderiam encontrar uma identificação que perdura através de todas as eras, através de todos os séculos e nos alcança ainda hoje. Ainda hoje, essas características que nós vemos aqui nesse texto devem estar em nós. E nesse sentido, o apóstolo Pedro vai abordar 3 aspectos dessa realidade de um povo edificado sobre a pedra viva. Ele vai falar sobre o crescimento desse povo, vai falar sobre a comunhão desse povo e vai falar sobre o chamado desse povo. Então, começando do princípio, nós vamos para o verso 1. E uma outra questão introdutória interessante é que esse texto todo tem vários verbos, mas apenas um no imperativo. A gente vai destacar bastante ele, mas o restante são indicações, estão no indicativo. São coisas que os cristãos já devem estar fazendo, são questões que os cristãos já devem estar vivendo, são questões que Deus já fez pelos cristãos. Mas tem uma ordem de Pedro nesse texto todo, e a gente vai falar sobre isso. Mas começando no verso 1, o apóstolo fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência.
O texto começa com uma atitude que é requerida dos cristãos para que eles possam viver aquilo que Pedro vai falar na sequência, mas também em continuidade com aquilo que o apóstolo Pedro falou imediatamente antes. E se nós formos nos lembrar, o que o apóstolo Pedro acabou de falar é que os cristãos, e esse é o imperativo, devem se amar ardentemente. Devem amar uns aos outros de todo o coração ardentemente. E, portanto, eles devem se despojar de todas essas características que ele coloca aqui para que, de fato, eles possam se amar mutuamente. O despojamento está ligado com esse dever deles se amarem intensamente, ardentemente, de todo o coração uns aos outros. Uma vez que os cristãos foram regenerados mediante a palavra de Deus e que eles têm esse dever de serem santos e se amarem, eles precisam se despojar dessas questões. Eles precisam se despojar de toda a maldade. E aqui, maldade é a primeira palavra que o apóstolo Pedro usa, e ela é uma questão horizontal. Todas elas são questões horizontais. Ou seja, tem relação com o relacionamento dos crentes uns com os outros, antes do que com o relacionamento deles com Deus. E por isso está bem de acordo com a questão de que eles têm que se amar uns aos outros. A primeira palavra que o apóstolo Pedro usa é a maldade. A maldade aqui é uma palavra genérica que abrange todas as práticas pagãs de uma forma geral. Então o apóstolo Pedro fala, vocês têm que se despojar de toda a maldade. Na verdade, ele não está falando que vocês têm, ele fala despojando-se. É uma coisa que já está acontecendo, é uma coisa que já está no processo da vida deles. Despojando-se de toda a maldade, uma vez que vocês devem amar uns aos outros, vocês têm que abrir mão de todas as práticas pecaminosas que faziam parte da vida de vocês antes de vocês serem regenerados. Mas isso é uma coisa ampla que Pedro coloca para justamente qualquer coisa que a gente imaginar, a gente jogar ali dentro. Qualquer prática pecaminosa do nosso passado, da nossa vida, tem que estar abarcado por isso. Mas ele dá alguns exemplos práticos do que ele está querendo dizer aqui. E aí, na sequência, ele fala do dolo, das hipocrisias, das invejas e de toda sorte de maledicência. Aqui a palavra dolo na língua portuguesa assumiu um sentido técnico no direito, mas aqui o dolo é a intenção traiçoeira de alcançar os seus objetivos por quaisquer meios que sejam. Tem a ver com ser uma pessoa traiçoeira, tem a ver com ser uma pessoa que passa por cima dos outros, ainda que para isso precise fazer o mal, dar rasteiras, armar coisas. Então Pedro fala, precisamos nos despojar do dolo. Ele também fala das hipocrisias, que já é mais conhecido nosso, que é o fingimento. É você vestir uma capa daquilo que você não é. E nesse sentido está relacionado com também ser uma pessoa traiçoeira, uma pessoa fingida, uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, que fala uma coisa, vive outra. Tem uma capa de uma coisa, mas por dentro está podre. Pedro fala, a gente precisa tirar as hipocrisias. A gente precisa tirar as invejas. As invejas, o desejo ilícito de ter aquilo que não me pertence. E também toda sorte de maledicência, que é falar mal dos outros, é depreciar os outros com a linguagem, é realmente ter uma atitude de humilhação com relação às outras pessoas. Diante disso, a gente percebe como é necessário que a gente se dispa, né? A ideia de despojar é tirar essa roupa, é tirar essa vestimenta de coisas que evidentemente nos atrapalham de viver em amor uns pelos outros. Como é que a gente pode amar ardentemente uns aos outros se nós vivemos de forma traiçoeira, se nós vivemos de forma invejosa, se nós vivemos de forma hipócrita, se nós vivemos de forma maledicente? É impossível que a gente consiga de fato amar uns aos outros se essas práticas fazem parte da nossa vida. Então o apóstolo Pedro fala, despojando-se de tudo isso. E aí ele vai para o grande verbo imperativo que conduz toda essa passagem. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que vocês alcancem o crescimento para a vossa salvação. Aqui, Pedro vai usar essa ilustração da criança recém-nascida, e ela é um pouco diferente do que acontece em outras partes do Novo Testamento. Em outros momentos do Novo Testamento, a gente vê, o apóstolo Paulo, por exemplo, usa a questão das crianças que ainda estão tomando leite de uma forma negativa, porque está comparando os cristãos com a imaturidade. E por isso eles ainda não chegaram no alimento sólido e por causa disso eles precisam ainda estar tomando leite. Então é uma imagem que não é uma imagem muito boa em outras partes do Novo Testamento, que é uma imagem que está ligada com
a questão da imaturidade. Mas aqui é diferente, porque aqui a imagem que Pedro usa não é uma imagem ligada com a imaturidade. É uma imagem ligada com o desejo, uma imagem ligada com o anseio, com a busca daquilo que é essencial para a sua própria vida. E aqui ele usa a imagem justamente de um bebê recém-nascido. Qualquer um que já tenha tido um bebê recém-nascido em casa, ou já tenha visto um bebê recém-nascido, sabe que quando a criança está com fome, ela começa a chorar como se ela não tivesse se alimentado por dias. Ela chora, ela berra, ela anseia ardentemente por aquele leite. E é dessa forma que o apóstolo Pedro diz que nós temos que ser em busca do genuíno leite espiritual. Nós temos que ansiar. A nossa vida depende disso. A gente não sabe quando a gente vai ter acesso ao leite de novo. Para a criança é isso. Cada vez que ela mama, é a última vez que ela está mamando na vida. Então ela precisa tomar o máximo que ela puder naquele momento. E o que é interessante também é que também tem a ver essa figura com o deleite. Porque a mesma criança que está lá ardentemente, chorando, berrando, ansiando pelo leite, ela fica procurando assim o leite, no momento em que ela está em contato com o leite, ela calma. E a gente vê a criança se deleitando naquele leite. A gente vê a criança descansada. E aquele momento é um momento de paz absoluta para a criança. Então, o apóstolo Pedro coloca, nós, assim como uma criança recém-nascida, nós precisamos ansiar, desejar, buscar ardentemente o genuíno leite espiritual para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa salvação. A criança ela não tem consciência de que ela está tomando leite para crescer, mas o corpo dela clama por aquele leite. O nosso ser, tudo que nós somos, precisa clamar por esse leite, porque nós precisamos dele para crescer. Nós precisamos dele para crescermos para a salvação. E aqui é interessante porque o apóstolo Pedro ele usa constantemente essa linguagem, ele faz uma mistura. Ele fala da salvação como algo conquistado por Cristo Jesus no passado, mas ele também fala da salvação como uma experiência diária sendo vivida até que Cristo Jesus volte. Então, por isso que ele fala do crescimento para a vossa salvação, porque ele trabalha, a salvação foi alcançada, mas a salvação está sendo experimentada, e vocês precisam crescer para a salvação até o dia em que Cristo Jesus vier mais uma vez para estar com o seu povo. E o apóstolo Pedro então coloca essa imagem, uma imagem que é bem vívida, de um choro de criança, de uma criança ansiando, de uma criança buscando, de uma criança descansando enquanto mama. E aí, para que nós possamos entender esse genuíno leite espiritual, nós precisamos identificar o que seria esse leite. Porque Pedro fala que a gente precisa ansiar por esse leite como uma criança recém-nascida. Mas o que seria esse leite espiritual? E aqui o texto, a gente pode caminhar por dois lados sobre o que seria o genuíno leite espiritual. Muitos autores caminham puxando o que veio de trás. O que veio de trás fala sobre a palavra de Deus. Que o genuíno leite espiritual seria a palavra de Deus, que foi o que Pedro usou para falar que nós somos regenerados mediante uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Mas outros autores olham para o versículo imediatamente posterior, e eu acho que faz mais sentido com o texto nós olharmos para frente e não para trás, e a gente fazer essa ligação do que seria, a partir do versículo seguinte, qual é a identificação do genuíno leite espiritual. E o versículo seguinte, nós vamos ler que se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A sequência do texto é uma citação do Salmo número 34, verso 8. Este texto na sequência, Pedro cita e faz alusões a diversas passagens do Antigo Testamento. Ele está mostrando que tudo aquilo que ele está ensinando está baseado nas Escrituras, que para ele na época era tão somente o Antigo Testamento. Mas o Salmo 34 diz no verso 8, ó provai e vede que o Senhor é bom. Esse salmo, o Salmo 34, é um salmo de Davi, no qual o salmista, após ser libertado de um perigo mortal, ele busca Deus, ele anseia Deus e ele conclama seus leitores a experimentarem, provarem, a linguagem é uma linguagem realmente de paladar, provarem que Deus é bom, provarem que o Senhor é bom e que eles poderiam, da mesma forma que ele experimentou na vida dele, que Deus era bom, eles poderiam também experimentar que Deus é bom. Mas o interessante é que o apóstolo Pedro usa aqui como algo que já aconteceu na vida dos crentes.
Essa tradução aqui, se é que já tem de experiência, não é a mais adequada, tanto que outras versões já mudaram, porque a palavra aqui, a melhor tradução para ela seria uma vez que, ou agora que. Então, uma vez que vocês já provaram que o Senhor é bom. Agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. É igual aquele texto de Romanos, no capítulo 8, que fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia não é uma condicionante, a ideia é algo já testado. É o mesmo caso, teria uma vez que Deus é por nós, agora que Deus é por nós. Então aqui, Pedro está falando, uma vez que vocês já provaram que o Senhor é bom, vocês desejem o genuíno leite espiritual. A ideia que o texto nos passa é de que o próprio Senhor é esse leite que nós devemos buscar. O Senhor na sua completude, o Senhor na sua inteireza, o Senhor na sua grandiosidade. E Ele se revela por meio da palavra, Ele se revela por meio das orações, na comunhão dos crentes, nos louvores, Deus vai se revelando até nós. Mas a ideia é que os crentes já provaram que o Senhor é bom. E nisso, eles devem ansiar por experimentar, por provarem, por se banquetearem de Deus cada vez mais. Isso vai de acordo com que um autor comentou, que Deus não é uma matéria a ser estudada, uma tese a ser desenvolvida. Deus é um banquete a ser desfrutado pela sua igreja. Deus é um banquete a ser conhecido e experimentado em todas as sensações que uma pessoa pode ter num grande banquete, numa grande refeição. E nesse sentido, Pedro convoca os seus cristãos a buscarem o Senhor cada vez mais. E dentro do contexto da carta nós vemos isso por meio da palavra, por meio das orações, por meio da comunhão da igreja, que ele vai trabalhar um pouco mais. Nós devemos cada vez mais ansiarmos e desejarmos por Deus, porque é Ele que nutre a nossa vida, é Ele quem nos enche. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós dependemos totalmente de Deus para a nossa existência. E nós já provamos que Ele é bom. Aquilo que nós já provamos é aquela comida que um dia você comeu. Às vezes, muitos de nós têm essa experiência, né? O pastor Dado conta daquele risoto de ossobuco que ele comeu uma vez. E que deve ter sido muito bom, que todo mundo fica com vontade de comer, né? Mas é algo que ele já provou e que ele sabe que se ele for de novo até lá, ele vai experimentar do prazer, de todas as sensações maravilhosas que ele pôde ter quando ele experimentou aquele prato. Talvez você tenha na lembrança algum banquete, alguma refeição dessa que só de lembrar você sente o cheiro, você sente o gosto, você sente todas as sensações que você sentiu naquele momento, quando partilhou aquela refeição. Às vezes em família, às vezes sozinho, às vezes numa viagem. E aqui Pedro fala, vocês já provaram que o Senhor é bom. Então, como um bebê recém-nascido, que anseia pelo leite cada vez mais, nós devemos desejar a Deus, para que nós possamos crescer, para que o povo de Deus, a igreja do Senhor, possa crescer cada vez mais para a salvação. E o apóstolo Pedro continua. Ele continua e ele fala que além disso, na sequência de nós deixarmos as práticas pecaminosas para que nós possamos armar uns aos outros, para que nós possamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, ele começa a fazer uma série de afirmações. E aqui tudo que o apóstolo Pedro fala são afirmações daquilo que os crentes já viviam ou estão vivendo e continuariam a viver. O restante desse texto é totalmente descritivo. Ele começa a falar várias afirmações de uma perspectiva comunitária sobre quem é o povo de Deus, sobre quem a igreja do Senhor Jesus é. E ele fala que chegando-vos para Ele, então é algo que já está acontecendo, chegando-vos para Ele. Ele não está dizendo se cheguem para Ele, é algo que já está acontecendo, chegando-se para Ele. E nós podemos entender que isso é uma consequência daquilo que os crentes já estão vivendo. Os crentes foram chamados, regenerados, eleitos, eles vivem uma vida de santidade, eles amam uns aos outros, eles desejam leite espiritual e por causa disso eles estão cada vez mais se achegando a Deus. Quando nós vivemos a vida cristã, cada vez mais nós nos aproximamos de Deus. É algo natural, é algo que vai acontecendo à medida que nós caminhamos com Deus, nós estamos mais perto dEle. Então, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A linguagem que Pedro usa aqui, que nem eu falei, é recheado do Antigo Testamento, é uma linguagem de aproximação reverente para adoração. É a linguagem que era usada no Antigo Testamento quando o povo de Deus se colocava na presença de Deus para oferecer sacrifícios e buscá-lo e adorá-lo. Então,
aproximando-se, chegando-vos para Ele, nós agora nos colocamos na presença reverente de Deus. Nós estamos diante de Deus. E agora ele introduz a figura da pedra. A pedra que vive, a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que é eleita e preciosa. E essa linguagem é usada para Jesus Cristo. Se os irmãos depois tiverem curiosidade para pesquisar sobre uma teologia da pedra, a figura da pedra é usada desde o Antigo Testamento até o final das Escrituras de uma forma muito interessante. E aqui o apóstolo Pedro vai usar mais uma vez a figura da pedra, trazendo elementos do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é essa pedra. A pedra que foi rejeitada pelos homens é Jesus. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus foi rejeitado e por causa disso ele foi morto, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Ele foi crucificado. Mas esse que foi rejeitado pelos homens, para Deus, é eleito e precioso. É o eleito de Deus, é o ungido de Deus, precioso para Deus. O Filho amado em quem o Senhor se alegra, se compraz, se deleita. Esse é o Senhor Jesus. E Pedro fala, nós vamos nos chegando para Ele. A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem. E aqui é muito interessante o que o apóstolo Pedro faz, porque o apóstolo Pedro acabou de falar de Jesus como a pedra que vive, a pedra que foi rejeitada, mas que é eleita e preciosa para Deus. E agora ele fala que nós também, a sua igreja, somos pedras que vivem. Pedro está estabelecendo aqui uma comunhão entre Jesus e a sua igreja, mostrando que nós também somos essas pedras que vivem. E para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, isso era muito importante, porque ele fala, Jesus foi rejeitado, humilhado, desprezado, morto e hostilizado por todos os dias da sua vida. Mas para Deus ele é eleito e precioso. Esses irmãos estavam vivenciando justamente isso. Sendo rejeitados, sendo humilhados, sendo desprezados, sendo hostilizados por onde fossem. Mas da mesma forma como Jesus foi rejeitado e era eleito e precioso, a igreja do Senhor, mesmo sendo rejeitada pelo mundo, para Deus, ela é eleita e preciosa. Ela está nas mãos do Senhor. E da mesma forma como o Senhor ama intensamente o seu Filho, esse amor é estendido à sua igreja. E ele fala que nós então somos edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ainda falando dessa imagem, lembra, ele fala dessa se aproximar de forma reverente diante da presença de Deus. E a presença de Deus no Antigo Testamento era manifesta por meio do templo em Jerusalém. Agora o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas, que somos edificados como casa espiritual para oferecermos sacrifícios como um sacerdócio santo. Aqui é toda a linguagem. E Pedro vai mostrando toda a mudança que ocorreu a partir de Cristo Jesus, nessa ideia de nós nos colocarmos na presença de Deus e oferecermos sacrifícios a Ele. No Antigo Testamento, de fato, o templo foi erguido com pedras físicas, e o templo era o local em que os sacerdotes podiam exercer os sacrifícios e mediarem a presença de Deus para o povo. Então era necessário que houvesse o templo, erguido por meio de pedras, literalmente pedras, e nessas pedras o sacerdócio, escolhido por Deus, o sacerdócio vindo da tribo de Levi, vindo de Arão, oferecia sacrifícios e o povo podia ter comunhão com Deus. Agora o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas que compõem esse edifício espiritual. O apóstolo Pedro vai dizer que agora nós não dependemos mais de um lugar físico, como esse aqui que nós estamos, para nós sermos a casa de Deus. Nós, juntos, a igreja do Senhor, cada um de nós aqui, somos pedras vivas que juntos compõem um edifício. Todos nós juntos, e aqui a linguagem é comunitária, não tem como ser igreja sozinho, não tem como ser povo de Deus sozinho. Um templo era erguido por meio de várias pedras. A igreja é erguida por meio de várias pedras. Pedras vivas que somos nós, em comunhão uns com os outros. Nos tornamos a casa de Deus, a habitação de Deus. E juntos, nós agora somos todos sacerdotes.
Da mesma forma que no passado havia apenas um grupo destacado para ser o sacerdócio, agora há um grupo destacado para ser o sacerdócio de Deus na terra. Mas esse grupo é toda a igreja do Senhor. Todos nós somos sacerdotes e todos nós oficiamos a Deus sacrifícios agradáveis a eles, e nós todos nos colocamos na presença dele, e todos nós nos fazemos uns aos outros, nos achegarmos à presença de Deus. Nós agora oferecemos esses sacrifícios agradáveis a ele. No Antigo Testamento eram animais. Agora nós podemos entender, de acordo com tudo aquilo que Pedro vem falando na sua carta, ficando no contexto dele, que a vida de santidade, o amor uns pelos outros, o abandonar o pecado, a adoração comunitária, tudo isso são as ofertas agradáveis que nós oferecemos a Deus como crentes. Quando nós nos reunimos e amamos uns aos outros, quando nós andamos o nosso dia a dia sendo santos, quando nós adoramos a Deus em comunidade, quando nós abandonamos o pecado, nós estamos como um corpo, como um edifício, como pedras vivas, como sacerdotes, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Se você quer saber como agradar a Deus, vá acompanhando a leitura da carta. Seja santo, ame os outros, abandone o pecado, viva em comunidade. E nós estaremos agradando a Deus com sacrifícios no nosso próprio viver, daquilo que nós andamos dia a dia e daquilo que nós experimentamos dia a dia. Pedro vai mostrar que onde os crentes estão reunidos, eles são a casa de Deus. É uma casa ambulante, onde nós nos reunimos, Deus se faz presente. Então, nos pequenos grupos, Deus se faz presente. No domingo, Deus se faz presente. Na escola dominical, Deus se faz presente. Nos discipulados, Deus se faz presente. Porque nós somos as pedras vivas que, em conjunto, são a habitação de Deus. E Pedro continua fundamentando aquilo que ele acabou de falar no Antigo Testamento mais uma vez. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse texto é uma citação de Isaías 28, no capítulo 6. Todos aqueles que se achegarem a Cristo Jesus, se achegarem à pedra angular e crer em Jesus, não será de modo algum envergonhado. Isso nos faz lembrar da palavra do Senhor Jesus, que, mais uma vez confortando o seu povo, que o mundo pode nos rejeitar, o mundo pode se envergonhar de nós, mas se nós nos envergonharmos do Senhor Jesus, Ele se envergonhará de nós. Mas se nós não nos envergonharmos dEle e nos achegarmos a Ele, quando Ele vier na glória do seu Pai com os santos anjos, Ele não se envergonhará de nós, e nós poderemos estar para sempre na presença de Deus. Nós não seremos envergonhados. O apóstolo Pedro está afirmando isso com base no Antigo Testamento. Vocês podem crer que vocês não serão envergonhados. Talvez aqui vocês sejam humilhados, mas quando o Senhor Jesus vier, vocês não serão envergonhados. E diante da rejeição e da pressão que eles sofriam, isso mais uma vez era uma palavra confortadora. Ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedro vai fazer uma comparação. Para nós, a pedra, Jesus, a pedra que vive, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, ela é preciosa. Jesus é precioso para os crentes. Mas ao mesmo tempo, Jesus não é alguém indiferente para os descrentes, que ele vai comparar. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra, a angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. A ideia aqui que Pedro traz é uma ideia das construções no mundo antigo, e existe até uma divergência sobre o que seria de fato essa pedra angular. Tem duas teorias principais, e as duas servem para nós. A pedra angular, uma delas, então, os construtores, quando eles estavam edificando uma obra, eles precisavam dessa pedra angular. Essa pedra, nas duas visões, ela é tipo a pedra mais importante de toda a construção. A primeira teoria sobre a pedra angular é que ela era a pedra que daria a direção de toda a construção que viria. Então ela seria a pedra, o marco inicial que seria colocado na construção, e toda a construção partiria dela, para todas as direções e para cima. Essa pedra é o que daria a direção. E essa pedra, se ela fosse considerada uma pedra apropriada, ela era colocada, se não, ela era rejeitada pelos construtores.
A outra teoria, que também era muito comum no mundo romano, é de que essa pedra era uma pedra de sustentação, que era a pedra que vinha no final da construção. Então, em grandes abóbadas ou em pontes, eles iam colocando as pedras e havia aquela última pedra, que era a pedra que era colocada no final de tudo para dar sustentação. Ela fazia uma pressão nas outras e dava firmeza para a ponte, para a abóbada, para a construção que fosse feita. Se tirar essa pedra, a construção cai. Então, é a pedra que daria sustentação a tudo. Nós não sabemos qual é a referência aqui da pedra angular, mas em todo caso, as duas servem para a gente. Sem Cristo, a igreja desaba. E a igreja só existe a partir de Cristo, fundamentada em Cristo. Ela parte de Cristo para todas as direções, para um lado, para o outro e para cima. Então ele fala, essa pedra, a pedra mais importante, a pedra que os crentes reconhecem que é a pedra angular, ela é preciosa para vocês. Mas, para aqueles que rejeitaram, ela se torna uma pedra de tropeço e de ofensa. Porque ela é rejeitada, mas ela é rejeitada e ela continua ali, no meio do caminho daqueles que a rejeitam. E se ela não é abraçada como a pedra angular, ela é uma pedra de tropeço. E aqueles que nela tropeçam, tropeçam para o abismo, onde todos os caminhos conduzem à morte. Em Jesus, não existe indiferença. Ou você o ama, ou você o odeia. Ou você o abraça como fundamento da sua vida e tudo aquilo que você crê, tudo aquilo como você se relaciona, os seus projetos, os seus sonhos, os seus pensamentos, as suas convicções, tudo está baseado nele e flui a partir dele, ou ele é a rocha de tropeço e você tropeça nele, o rejeitando, e a partir disso todos os seus caminhos estão contaminados e caminham para a morte. Pedro vai dizer, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A palavra aqui nós podemos entender pelo contexto que é a pregação dos apóstolos. Aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a mensagem do Evangelho e se mantêm desobedientes, rejeitando a oferta de salvação, rejeitando o chamado ao arrependimento, rejeitando a fé. E nisso eles seguem conforme eles foram destinados para fazer, destinados para a perdição. Então Pedro coloca essa imagem comunitária. Nós somos a igreja do Senhor, o povo edificado sobre a pedra viva. Nós vivemos dessa forma em comunhão com Cristo, porque Ele também é a pedra, e vivemos em comunhão uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros para sermos a casa de Deus, para poder caminharmos como um povo que se chama pelo nome do Senhor. E o apóstolo Pedro avança aqui para os últimos versos 9 e 10, para falar que tudo isso faz parte de um chamado para o qual Deus nos comissionou. E ele vai dizer, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro agora vai situar, e toda a linguagem dele mais uma vez recheada do Antigo Testamento, como se são vários versículos que se referem aos êxodos que o povo de Deus viveu no passado. O êxodo do Egito, o êxodo da Babilônia, e agora é como se Pedro estivesse nos colocando em um novo êxodo, e por isso ele usa essa linguagem. Então ele vai falar que nós somos uma raça eleita. Da mesma forma que no passado o Senhor escolheu os descendentes de Abraão para depois de libertos do cativeiro no Egito formar uma raça escolhida para glorificar o seu nome, o Senhor agora nos chama e faz dos cristãos uma raça eleita para proclamar as suas virtudes, e a gente vai chegar lá. Nós somos uma nova raça nascida do Espírito Santo. A Bíblia usa constantemente essa linguagem. Nós somos nascidos do alto, nós somos nascidos do Espírito, nós somos nascidos de novo, à semelhança de Cristo Jesus. Nós somos essa raça eleita, separada por Deus. Nós somos um sacerdócio real. Pedro já usou o tema do sacerdócio e vai dizer mais uma vez aqui que nós somos agora um sacerdócio real. Ou seja, nós somos um sacerdócio ligado ao Rei Divino. E por isso, como nós somos esse sacerdócio real, nós somos agora separados por Deus para sermos obedientes, para ministrarmos a presença de Deus uns aos outros e ao mundo, como sacerdotes dele nesse mundo. Nós somos também uma nação santa.
Deus reservou a sua igreja como uma nação separada, uma nação pura, uma nação inteiramente dele. E que por isso ela vive de uma forma quase que independente nesse mundo. Antes de nós sermos brasileiros, nós somos crentes em Jesus. Antes de nós termos qualquer outro tipo de vínculo ou nacionalidade, nós somos crentes em Cristo Jesus. E isso mais uma vez fortalecia os crentes daquela época e deve nos fortalecer. Naquela época, os crentes sofriam perseguição porque eles não davam a César o que era de Deus. A devoção deles era somente a Cristo Jesus e não a César. Eles não eram baderneiros, eles não eram revolucionários, eles não queriam subverter o Império Romano. Mas o coração deles, a lealdade deles, jamais seria de César. Seria para sempre do Senhor Jesus. E isso gerou incômodo em César, isso gera incômodo em todos os impérios do mundo, e isso gera incômodo ainda hoje. Porque os poderosos sempre querem cativar o coração das pessoas para eles. Os poderosos sempre são totalitários. Eles sempre querem que as pessoas dependam deles, sejam devotas deles, e nada fora deles pode trazer solução para a vida das pessoas. Mas os crentes, como uma embaixada de Deus no mundo, sempre se posicionam dizendo: nossa lealdade é a Cristo Jesus. E isso sempre incomoda. Isso sempre vai incomodar. Mas Pedro fala: foi para isso que vocês foram chamados, para serem essa nação santa, separada. Antes de tudo, vocês são crentes. E Deus nos fez essa... E Ele também fala que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Dentre todas as pessoas que Deus poderia escolher no mundo, Ele me escolheu, Ele te escolheu e Ele te fez um povo exclusivo. Você pode olhar para o mundo, olhar ao seu redor e dar graças a Deus, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te trouxe para Ele. Porque da minha parte, eu tenho certeza que eu posso dizer: eu jamais viria até Deus se Ele não tivesse me feito o seu povo. Ele me chamou e Ele nos chama com graça e com misericórdia. E é como vai dizer que nós que não éramos povo, fomos feito povo. Nós que não tínhamos misericórdia, alcançamos misericórdia. Deus nos alcançou com tudo isso e Ele nos chama para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a linguagem do êxodo que nós vemos aqui. Deus chamou os israelitas das trevas do Egito. Deus chamou os israelitas das trevas da Babilônia. Deus nos chamou das trevas do pecado. Deus nos libertou do império das trevas. E isso não foi barato. No passado, Deus usou mão poderosa para poder libertar o seu povo. E mais uma vez Ele fez isso, mas Ele fez isso por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Cristo Jesus se entregou. E nele nós fomos feitos uma raça nova. Nele nós fomos feitos um povo. Nele nós fomos feitos sacerdócio. Nele nós fomos feitos uma nação. Em Cristo Jesus nós fomos chamados para a maravilhosa luz de Deus. E o nosso chamado é anunciarmos ao mundo essa maravilhosa luz. Porque as pessoas estão nas trevas, mas nós temos a luz. Nós estamos na luz. E quando nós chamamos as pessoas para a luz, elas podem ser libertas das trevas pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, que resgata pessoas das trevas, que nos resgatou das trevas e continua a resgatar. Esse é o nosso chamado como igreja do Senhor. Ele nos chamou para anunciarmos as virtudes de Deus. E as virtudes de Deus são seus grandes feitos. Deus nos chamou para vivermos dessa forma, como um povo edificado sobre a pedra viva. E nós podemos pensar, relembrando aquilo que nós falamos, em algumas coisas para nós aplicarmos para a nossa vida. O crescimento. Você já se despiu de toda a maldade? Você já se despiu de tudo aquilo que te impede de amar verdadeiramente os seus irmãos? Ou nas suas relações, aqui mesmo dentro da igreja, você é guiado pela maledicência, pela inveja, pela hipocrisia, pelo dolo? Nós precisamos nos despojar de tudo isso para que nós possamos desejar ardentemente a Deus, como crianças recém-nascidas anseiam pelo leite espiritual. A comunhão. Você tem vivido em comunhão com Cristo e com os irmãos? Não tem como ser igreja sozinho. Você pode ser um crente onde você estiver, mas você só é igreja
na comunhão uns com os outros. Nós somos igreja, a igreja de pedras vivas. Nós nos edificamos mutuamente como casa de Deus, para nós oferecermos sacrifícios. Você tem vivido em comunhão com Cristo e com os irmãos? E o chamado? Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E porque você foi chamado para isso, você precisa anunciar as virtudes de Deus ao mundo. Nós anunciamos uns aos outros. Nós constantemente nos reforçamos. E isso faz parte da nossa edificação mútua. Mas nós também precisamos anunciar mundo afora de que o mundo não precisa ser refém do pecado, de que o mundo não precisa ser refém de Satanás, de que o mundo não precisa ser refém dos governos, dos poderosos, das ideologias, dos pecados. O mundo pode ser liberto pelo poder de Deus e andar na luz, da mesma forma que nós andamos na luz. Para terminar, quero só contar uma breve história. É a história que está no livro A Festa de Babette. É um pequeno conto, muito interessante. E ele conta a história de, num pequeno povoado, no interior da Dinamarca, viviam duas irmãs solteironas, filhas de um pastor local, que já havia morrido, e elas continuaram tomando conta da pequena congregação dele. Era uma congregação pequena, 15 pessoas ali, a maioria idosos. E um dia elas recebem uma senhora que é enviada até elas para morar com elas, vinda diretamente da França, chamada Babette. E ela foi enviada com a carta de um amigo delas que havia saído daquele vilarejo e agora morava na grande Europa. E aí Babette vai até lá e ele fala: por favor, acolham Babette, ela é uma pessoa muito querida, ela está desamparada e ela sabe cozinhar. É a carta que elas recebem, e elas recebem a Babette na casa delas, e a Babette passa a ser quase uma governanta para aquelas duas irmãs. Ajuda em tudo, cuida da casa, faz de fato comida, e anos se passam com Babette vivendo ali naquela casa com as irmãs, e as irmãs nunca pediram nada para ela, nunca cobraram nada dela, simplesmente acolheram ela de forma graciosa e amorosa. Os anos se passam e Babette recebe uma carta vinda da França. E nessa carta diz que ela ganhou na loteria uma pequena fortuna. E as irmãs pensam: agora a Babette vai seguir a vida dela e vai embora. E aí perguntou para a Babette: Babette, agora que você recebeu esse dinheiro, você vai embora? Você quer voltar para sua casa, para sua família? Babette responde: pode ser, mas antes eu queria oferecer para vocês um jantar. E aí as irmãs: tá bom. As irmãs não entendem muito, né? Mas ela oferece essa festa para as irmãs e para toda a pequena congregação que acolheu ela nesses anos. E ela começa a importar coisas. Começam a chegar na cidade carros e carros de comida, de coisas que ninguém nunca tinha visto naquela região. E chega a grande noite em que Babette faz esse banquete para aquela pequena congregação. Mas havia um visitante naquela noite, que era um general dinamarquês que já havia lutado na França, em vários lugares, e era filho de uma das senhoras que morava ali naquele vilarejo, estava visitando e participou também do banquete. O banquete começa e Babette começa a servir inúmeros pratos que as pessoas nunca haviam visto. Comidas deliciosas, mas pessoas ali, todos participando do banquete, alguns olhavam com estranhamento, mas comiam. Outros comiam um pouco mais, sem entender muito, mas tá bom, legal, tá boa a comida. Mas o general que estava lá, ele estava maravilhado. Ele falava: nunca eu comi algo semelhante a isso, senão no melhor restaurante de Paris. Essas comidas eu não vejo há anos. E Babette, percebendo que ele estava se agradando, cada vez servia mais comida para ele, mais vinho, mais bebida. Ele é o que mais come. E a festa termina com todos podendo se banquetear o tanto que quiseram, mas alguns aproveitaram mais do que outros. No final, Babette fala que não tem mais para onde ir. Toda a família dela morreu e todo o dinheiro que ela ganhou, ela ofereceu naquele jantar. Tudo que ela havia ganhado, ela ofereceu para aquelas pessoas, e ela era, de fato, a cozinheira do maior restaurante de Paris, que perdeu tudo e estava desamparada lá. E foi acolhida por aquela comunidade. Mas o que é muito interessante nessa festa de Babette é justamente a forma como cada um reage ao banquete que te é oferecido. Todos receberam aquele banquete. Alguns com
sem saborear muito, alguns com um pouco de desconfiança, mas alguém ali se deleitou profundamente naquele banquete. Nós, como igreja reunidos, estamos diante de Deus e Deus oferece a si mesmo como um grande banquete. Todos nós participamos desse banquete, mas você pode provar só um pouquinho ou você pode mergulhar nesse banquete, como uma criança mergulha no leite. Então, esse é o imperativo de Pedro aqui. Desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Esse é o imperativo de Deus para nós, que nós nos banqueteemos dele. Ele está aqui se oferecendo para nós. Nós podemos aproveitá-lo ou nós podemos apenas experimentar um pouquinho. Então, o convite para cada um de nós é: desejem ardentemente a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado por tua bendita palavra. Obrigado porque o Senhor nos fez seu povo. Obrigado porque o Senhor nos livrou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado porque o Senhor nos faz andarmos juntos como pedras vivas, sabendo que nós somos eleitos e preciosos para o Senhor. Mas a minha oração a Deus, sobretudo, é que, conscientes de tudo isso que o Senhor já fez e faz em nós, nós possamos desejar ardentemente o Senhor, cada vez mais. Que nós possamos nos banquetearmos de Ti, ó Deus. Que por meio dos nossos irmãos, da Tua palavra, das orações, nós possamos nos encher de Ti cada dia mais. E não aproveitarmos apenas um pouco do que o Senhor oferece, mas tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Da mesma forma que uma criança recém-nascida se apega no leite e se enche dele até ficar saciada. Que nós possamos cada vez mais nos saciarmos de Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.